E aí, galera de mecatrônica, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre ação integral, tá? Aplicada em controladores. O assunto da aula de hoje não é um assunto muito leve, é um assunto um pouco pesado, acaba frustrando muitos alunos, tá? Eu mesmo fiquei frustrado quando comecei a ouvir falar sobre ação proporcional, integral de controladores, porque realmente não é algo tão fácil de entender, tá? Mas eu espero que essa aula facilite a compreensão não da parte tanto matemática da ação integral, mas como que ela age internamente no controlador, tudo bem? Eu espero que vocês tenham uma boa aula e vamos lá. Então vamos começar nossa aula sobre ação integral, né? Como eu disse para vocês, na última aula a gente viu como que atua a ação proporcional, né? E hoje a gente vai ver ação integral, né? Só uma revisada, a ação proporcional ela age proporcional ao erro, né? Então, se você tem uma variação do erro aqui, né? Vamos falar que aqui é o erro, né? Nosso desvio. E aqui é o tempo, nesse eixo, tudo bem? Então, aqui você você não tinha erro inicialmente, seu erro era zero. Mas em um instante qualquer de tempo, vou colocar aqui T1, há um erro integral, tá? Opa. Há um erro integral. O que vai acontecer com a saída do seu controlador? Né? A saída do seu controlador vai ter a tendência, né, a variável manipulada, a MV. Enquanto o erro estava zero, a saída do seu controlador estava na posição inicial. Tá? Na hora que acontecer o erro integral, ela também vai ter um comportamento integral, que é proporcional ao erro. Tá? Só que aí perceba o seguinte, enquanto aqui, ó, lá em cima, você ainda tem o erro, não é? Ou seja, você tem o chamado erro de offset, é um erro permanente, né? E a saída do seu controlador, ela não tenta, ela não modifica o seu valor, né? Ou seja, seu valor está estável, ela não vai nem para cima, nem para baixo, tá? Para corrigir esse erro de offset. Então, se nessa situação aconteceu o erro integral, a saída do seu controlador não está saindo do lugar, isso é uma característica da ação proporcional, pessoal. Então, se o teu erro não está oscilando, né, ou seja, teu erro não está modificando o seu valor, a saída do seu controlador também não vai modificar, tá? E só para lembrar aqui, ó, como que é a saída do controlador com ação proporcional, né? É o ganho proporcional, que é um valor de multiplicação que a gente está trabalhando, vezes o nosso erro, né? Que é esse erro aqui seria a diferença entre variável de processo e set point, tudo bem? Então, se o erro está constante, a tendência é que a sua saída também seja constante, tá? Agora, é claro que se o erro estiver variando no tempo, né, se você tiver um erro aqui em formato de rampa, a saída do seu controlador também vai ser um formato de rampa, tá? Até mesmo por causa da nossa equação aqui, ó. Minha saída está dependendo do meu erro. Então, tem uma relação direta. Ok? E o que a ação integral faz? Tá? A ação integral, se ela percebe que existe o erro permanente, ela continua atuando na saída do controlador, tá?
para que essa diferença, esse erro de offset, desapareça. Então, o objetivo da ação integral é eliminar o erro de offset, tá? Eliminar esse erro permanente, tudo bem? Só que ela não atua na mesma velocidade que a ação proporcional, tá? Ela atua de forma mais lenta, tá? Ah, ok. Então, pessoal, aqui tem um exemplo da resposta à ação integral, tá? Aqui em cima é o nosso erro integral, tá? Ou seja, esse erro com variação brusca, tá? E aqui a saída do seu controlador somente dependendo da ação integral. Aqui não tem ação proporcional, tá? Somente ação integral. Então, o que vai acontecer com a saída do seu controlador, tá? Se você tiver somente ação integral. Na hora que aconteceu essa variação integral, esse erro, a saída do seu controlador, no mesmo instante de tempo t0, ela vai começar a variar. Enquanto durar esse erro permanente, a tua saída, ó, ela vai aumentando, até chegar no limite do seu da sua saída, né, que é 100%. Mesmo que internamente no controlador esteja sendo calculado, né, um valor de saída maior, que é o exemplo desse tracejado, é claro que a saída real do seu controlador vai estar limitado ao 100%, tá? Então, no caso aí, vamos supor que você tem um controlador saída de 4 a 20 mA, né? Então, lá dentro calculou e chegou nos 20 mA, não vai passar de 20, né? Mesmo que lá dentro esteja somando, né, esse valor. Não vai passar de 20, tá? E aqui, pessoal, essa equaçãozinha aqui, ela mostra o comportamento da saída, tá? O comportamento da saída do seu controlador em relação, tá? Em relação ao seu ganho integral e ao seu erro, tá? O ganho integral também é conhecido como taxa integral, tá? E o dv aqui é o nosso erro, praticamente, tá? Só que aqui no texto está colocando como desvio, né? E o que essa equação está mostrando, pessoal? Que essa inclinação que a gente viu aqui em cima, tá? Essa inclinação que a gente viu, né? A saída do controlador, ou seja, o deslocamento aqui, né? Que é cálculo de velocidade, né? Esse deslocamento da saída, né? Essa inclinação em relação ao tempo, né? Ela depende da amplitude do desvio, ou seja, quanto maior o teu erro, mais inclinado vai ser essa reta, e quanto menor seu erro, menor vai ser inclinado essa reta. Então, se você tem um erro, né, que seja pequeno, ou seja, se aqui você tivesse um erro integral, né, com amplitude menor, né, vamos colocar aqui metade, tá? A tendência da sua saída é ter uma rampa, só que com uma inclinação menor, está menos inclinada, né? Esse ângulo aqui é menor, né? Agora, se você tem um erro grande, né? Você tem um erro grande, ou seja, maior do que esse do exemplo, né? Um erro maior aqui, ó. A inclinação da sua saída vai ser maior também, tá? É isso que está dizendo essa formulinha, tá? E mesmo que, vamos falar assim, se você tivesse somente
Se você tivesse esse erro do jeito que está aqui originalmente, mas aí você, em vez de ter uma variação do tamanho do erro, você variasse KI. Então, se você tem um KI, que é o ganho do controlador, o ganho integral do controlador, se ele é grande, né, na hora que ele multiplica o erro com um KI grande, a tendência do seu controlador é que essa inclinação seja maior, né? E se o seu KI é pequeno, como ele está multiplicando direto o erro, a tendência é que a saída do seu controlador tenha uma reta menos inclinada, né? Se o KI é pequeno, né? Então aqui KI pequeno. E lá do outro lado, KI grande. Tudo bem? Outro termo bastante utilizado para ganho integral é o tempo integral, né? Não sei se vocês lembram que a ação proporcional tem uma relação com a banda proporcional, né? Então, lá em ação proporcional, né? A gente tem que o ganho proporcional ele é igual que 100% dividido pela banda proporcional, dado em porcentagem também, tá? E aí é uma relação entre banda proporcional e o ganho. Aqui existe uma relação entre ganho integral, tá? E o tempo integral, tá? O tempo integral também é muito comum. Em vez de você utilizar o ganho integral, você trabalhar no tempo, tá? E esse tempo integral, ele é expresso em minutos por repetição ou segundos por repetição da ação proporcional, tá? Então, o que significa isso, tá? Vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês aqui o que é essa relação com o tempo integral, tá? Então, acontece, quando você está trabalhando com o tempo integral, tá? Ela está relacionada também é, com a imitação da ação proporcional, tá? Imitação da ação proporcional. Tá? Então, o que acontece? Proporcional. Como eu falei no exemplo anterior, esse gráfico, né, que está aqui, ele está relacionado somente com a ação integral. Mas se fosse relacionado com a ação proporcional, o que ia acontecer, pessoal? Se fosse relacionado com a ação proporcional, ele ia ter, como o erro variou em degrau, a saída do meu controlador ia ter tido uma variação em degrau também, tá? E aí ele ia continuar reto aqui, e ir embora, tá? Mas vamos supor que o tempo integral, em vez de eu trabalhar com ganho integral, né? Em vez de trabalhar com ganho integral, eu trabalho com tempo integral, tá? Vamos supor que o meu tempo integral seja igual a 1 minuto por repetição. 1 minuto por repetição. Repetição de quem? Da ação proporcional, tá? Vamos supor que nesse instante de tempo, tá? Se passou 1 minuto, tá? O que vai acontecer, né? Qual vai ser o meu valor, né, da minha saída, no caso aqui minha saída MV, né, o valor da minha saída MV, perceba o seguinte, que o valor da minha saída MV
após 1 minuto, ela é igual, né, à minha saída MV se ela dependesse da ação proporcional. MV dependente da ação proporcional. Depende do proporcional, né? Então, no instante inicial, ela já teria esse valor de saída. Já estaria nesse patamar, tá? Vamos supor que aqui esse patamar seja 10%, só para exemplificar, tá? Então, no instante, se fosse um controlador, se a minha saída, MV, ela dependesse do meu ganho proporcional, né? No instante inicial, ela já teria uma saída de 10%. Mas se ela depende puramente da minha ação integral e o meu tempo integral está regulado para 1 minuto por repetição, a minha saída vai ter 10% após 1 minuto, se ela depender somente da ação integral, tá? E o que vai acontecer? Se você contar aqui mais 1 minuto, tá? Supor que passou 1 minuto aqui. Já está em 2 minutos. Tudo bem? 1 minuto. 1 minuto em relação ao instante inicial do erro, tá? E aqui 2 minutos em relação ao instante inicial do erro, tá? A minha saída vai estar em 20%, tá? 20%. A saída do meu controlador dependendo da ação integral. Ou seja, esses 10% inicial, a minha ação integral conseguiu repetir após 1 minuto. E após 1 minuto ela repete mais 10%. Tudo bem? Então ela está repetindo aquilo que a ação integral ia fazer, né? Então por isso que a gente fala minutos por repetição de quem? Da ação integral, né? Então aqui no caso do exemplo inicial, demorou 1 minuto para chegar em 10%. Após 1 minuto vai chegar em 20%, ou seja, ela vai repetir o valor que a ação integral gerou no início, daqui 1 minuto, depois de 1 minuto gera novamente mais 10% da ação integral e assim por diante. Então é isso, tá? Uma repetição do valor da ação proporcional, tá? Então você pode ter a ação integral relacionada com o tempo integral, ou se não com o ganho integral, né? E aí essa formulinha matemática que está relacionando o tempo com o ganho, tudo bem? Um verso ao outro aí. Esse daqui é para exemplificar o que eu falei, tá? Lá em cima. E essa daqui é a formulinha da ação integral, tá? A saída do meu controlador, né, dependendo do meu ganho, e da integração, esse símbolo da cobrinha aqui é o símbolo da integração, do meu erro no tempo. Ou seja, a saída do meu controlador ela vai estar variando a partir do momento inicial, início zero aqui, ó, a partir do momento em que surgiu o meu desvio, né, o meu erro, né? Então a minha saída vai estar variando a partir do momento que surgiu o meu erro até o instante final t, né? T que a gente não conhece, o tempo que durar esse erro, minha saída vai estar variando. Só que ela não retorna, a ação integral não deixa a posição da minha saída voltar à posição inicial. Como assim? Né? Se eu pegasse lá, ó, a minha saída dependendo, vou colocar aqui MV, entre parênteses, dependendo do ganho proporcional. Tá? Na hora que aconteceu o erro integral, beleza, eu tenho minha saída. Na hora que o meu erro, deixa eu colocar aqui graficamente, né, aconteceu um desvio, aqui aconteceu o erro, né? Gráfico do erro. Aconteceu o erro, e aqui era erro zero, né? Quando estava meu erro aqui nesse instante, beleza, a minha saída também se movimentou. Só que se meu erro volta a zero, a minha saída volta para a posição inicial. Isso dependendo do KP, tá?
Aqui, dependendo do MV, não acontece isso, tá? Então, acontece, na hora que surgiu o meu erro aqui, ó, no instante que surgiu, ela começa a aumentar a saída lentamente, certo? Mas na hora que o erro volta a zero, a minha saída não vai voltar a zero. A minha saída vai estabilizar em um novo patamar, tá? Ela vai estabilizar em um novo patamar. Ela não vai ter esse retorno, retorno à posição inicial, que é o SO, como com ação proporcional, com ganho proporcional. Ela vai ter o SO, né? E aqui vai ser SO mais a porcentagem que foi calculado para a saída do controlador, tudo bem? Ela não retorna à posição inicial. E essa formulinha aqui foi retirada quando foi integrada aquela uma que estava lá em cima, né? Que era ds/dt, né? Igual ao ganho integral, né? Ganho integral vezes o erro, né? Só que lá em cima estava desvio, né? Então acontece, aqui esse S é minha, é como se eu escrevesse, eu poderia escrever também variação, né? Vou pegar a letra D de variação aqui, variação da minha MV, né? Porque MV e S é a saída. Então na hora que eu integro esse lado, integro esse lado, considerando KI constante, ele sai para fora da cobrinha, né? Do símbolo de integração. E aí fica somente a integração do erro, né? Considerando que KI é uma constante, tá? Então, quando integrar os dois lados, eu vou ter que a minha saída final, MV, né? Aqui integrando de 0 a t, aqui de 0 a t, eu vou ter isso, né? Na hora que você integra, essa variação some. E aqui fica essa cobrinha aqui, tá? Mas é só para demonstrar isso. Que a tua saída vai depender do instante inicial do erro até o instante final do erro, tá? Mas a posição inicial mostra também que não retorna a posição inicial à sua válvula ou à sua bomba, que você estiver trabalhando, tá? Essa demonstração a gente já viu lá em cima, que eu falei sobre os valores do ganho em relação ao erro, né? A saída do seu controlador. Aqui nós também já vimos, conforme o valor do ganho, a relação da inclinação, tá? Então, as principais características da ação integral, tudo bem? A correção depende não somente do erro, então, mas também do tempo do erro, tá? Ele elimina o erro de offset, tá? A tendência é essa. Quanto maior o erro, maior será a velocidade de correção, tá? E no caso de um controle integral, o movimento da válvula não muda de sentido enquanto o sinal de desvio não se inverter, né? Então, se o erro ele está para cima, né? Se o seu erro está para cima, show. Opa. A tua saída vai estar para cima também, tá? Enquanto não mudar essa posição de erro para baixo, a tua saída não vai alterar para baixo na mesma, essa é a ideia, tá? Não vai inverter de posição, tá? Então, pessoal, aqui, aqui é uma orientação, né? A resposta da ação integral ela é lenta, tá? Então, desvios grandes em curtos espaços de tempos não são devidamente corrigidos, tá? E aqui é o que eu comentei em cima, né? Enquanto o desvio não mudar de sentido,
não mudará de sentido enquanto o erro não mudar de sentido, pessoal, a correção não vai mudar de sentido. Eu já tinha comentado isso aqui lá em cima, né? Podendo provocar instabilidade no sistema, né? Então, aqui está falando, normalmente, pessoal, a ação integral não é usada sozinha. Nunca vi um controlador trabalhando somente com ação integral, tá? Normalmente ela está associada à ação proporcional, tá? Então, a ação proporcional, ela corrige os erros instantâneos, tá? E a ação integral elimina a longo prazo os desvios permanentes, tá? Os erros permanentes. E aqui fala quando ela pode ser utilizada sozinha, né? Se eu apresentar somente pequenos atrasos de processo, tá? E pequenas capacitâncias, tá? Mas normalmente não se faz isso. E aqui, pessoal, é uma das combinações da ação proporcional mais integral, tá? Não é modelinho fechado, essa é uma das combinações, tá? Em que eu tenho o ganho proporcional multiplicando o erro, né? E aí o ganho proporcional também multiplicando a ação integral aqui, né? Que a gente acabou de ver, mais a posição inicial. Então aqui a minha saída vai ser uma combinação dessas duas ações. E aqui é um modelo mais simples, não é? Se eu quiser saber, no caso aqui o T, querendo saber, está relacionado ao tempo decorrido do surgimento do erro, que eu quero saber qual que é a saída do meu controlador, tá? Então é claro que vocês não vão trabalhar com essa formulinha aqui em cima, vocês vão trabalhar com essa mais simples, né? Que é só uma multiplicação, soma, e aqui eu tenho as duas ações agindo juntas, né? E aqui é um exemplo, um quadro resumo, né, das ações. Então aqui em cima eu tenho meu erro, né, meu erro integral no instante t0. Se meu controlador depender somente da ação proporcional, tá? Essa é a minha saída, tá? É isso que eu vou ter. Se depender somente da ação integral, essa vai ser minha saída do meu controlador, tá? A partir do momento que começa o erro. E aqui é o combinado da ação proporcional com integral, né? Então, a ação proporcional mais integral, ela aqui no caso, você vai ter essa parte inicial dependendo da ação proporcional, tá? E essa parte de integração da saída dependendo, né, do ganho integral aqui. Tudo bem? Da ação integral aqui. Então, essa é a saída do controlador ação proporcional mais integral aqui em cima do título, tá? Mostrando como que age, né? Então, no caso aqui, no instante inicial, quando surge o erro, devido à ação proporcional a um up para cima aqui, da saída do meu controlador, e aí vai integrando a saída, né? Na hora que foi eliminado o meu erro, né, o meu desvio voltou a zero nesse instante, a ação proporcional faz um movimento brusco, por causa desse movimento brusco do meu erro voltando a zero, mas a minha saída não retorna a esse instante inicial, esse ponto inicial. Ela fica aqui em cima, né, devido à ação integral aqui no meio. Ó. Essa reta de subida não permitiu que ela voltasse à posição inicial. Tudo bem? Então, aqui as conclusões. Ação proporcional integral, tá? Então aqui, quando você utiliza, tem que tomar cuidado quando você vai usar ação integral em processos que tem mudanças rápidas, né? Por exemplo, a vazão. A vazão ela é muito uma variável que muda muito rápido e ela é muito perturbada. Tem perturbações no seu sinal, então a ação integral tem que tomar cuidado quando você vai utilizar, tá?
nesses processos, porque ela pode causar oscilações indesejadas, tá? Causando instabilidade devido à variação rápida da grandeza física, né? A grandeza física é muito ligeira, tá? Aqui fala sobre cuidado em processo em batelada, tá? Pois no início de sua operação, essa integral pode causar um overshoot. O que é um overshoot, né? Overshoot é quando, vamos supor aqui, você tem aqui seu set point, tá? Seu set point. A sua variável de processo estava lá embaixo, tá? E aí você manipulou, o que acontece? Na hora, vamos supor que você colocou seu set melhor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que no início a variável de processo era igual a set point, tá? Mas vamos supor que você mudou seu set point. Em vez de set point estar nesse mesmo nível, você alterou o valor para cá. Então, a saída do seu controlador pode fazer com que sua variável de processo ela ultrapasse o seu set point, tá? E aí depois ela retorne e estabilize. E esse valor maior que o set point é chamado overshoot, né? Ou seja, no início na hora que você determinou um novo patamar de set point ou surgiu o erro, e aí a tua saída ela acabou ultrapassando o seu set point. Então, tem que ver se essa subida acima do set point não é prejudicial ao seu sistema, ao seu processo, tá? É isso. Então, em variáveis lentas, aqui é o último tópico, variáveis lentas, acaba sendo utilizada a ação derivativa, no caso, mais ligada a variáveis como temperatura e pH, tá? Que são mais lentas, acaba utilizando essa ação para conseguir realizar o controle, tá? E é isso, pessoal. Aqui tem algumas perguntinhas, tá? No final. E aqui é um exercício, tá? Matemático. Aqui tem a descrição, tá? Da continha que vocês vão utilizar para calcular aí. E aqui é o probleminha matemático, né? Então, vocês têm que pegar essas informações e montar a continha, né? Substituir essas informações aqui e conseguir substituir na continha matemática que foi entregue aqui em cima, tá? MV, tentar resolver ela aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Pessoal, ficamos por aqui, né? Essa foi a nossa aula. Aquela continha no final, eu espero que vocês tentem fazer. Claro que depois eu vou disponibilizar a resolução dela para vocês, tá? Mas tentem fazer ela, pensem com calma, que vai sair, tudo bem? Pessoal, um abraço e até mais. Vamos lá.